Oi, gente. Olha só, eu voltei, ou melhor, assim, o que restou de mim, né? Pelo que vocês podem ver. Porque tá aqui o pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, peraí. Tá aqui dormindo do meu lado. Vocês não reparem na zona, na câmera tremendo, na bagunça do quarto, na cara da pessoa, no cabelo branco, na parede de bichinho. Nem nos barulhinhos que ele vier fazer aqui. Mas é o seguinte, eu agora tô super sem tempo, porque a boca da pessoa agora que eu tô vendo, né? Brasília é difícil. Meu Deus, eu queria botar a câmera mais longe. Eu ia falar alguma coisa, mas a privação do sono me deixou um pouco com menos neurônio. Mas, assim, eu faço tudo sozinha aqui no canal, né? Eu que filmo, eu que penso nas temáticas e, sobretudo, sou eu que edito. E a edição toma muito tempo. Então eu tô aqui com a vã esperança de conseguir gravar esse vídeo daqui e não editar, olha só, ou editar muito pouco. Então vocês vão ver muitos momentos de pausa, tá? Ou de barulhos estranhos, tá? Mas eu vou tentar, é o primeiro vídeo que eu tô tentando fazer aqui depois do nascimento do Pedro. Esse aqui é o Pedro, ele tá com quase um mês. Ele nasceu no dia 14 de junho. Mas então, gente, é o seguinte, já que eu tô com um bebezinho pequeno em casa, né, e tenho outro filho de 5 anos, eu pensei em tratar aqui hoje de um assunto de crianças nos séculos passados, né, no Brasil. E eu não sei se vocês conhecem a roda dos expostos ou a roda dos enjeitados. Vocês conhecem? Já ouviram falar sobre isso? É o seguinte, eu inclusive queria até comentar que eu não sei por que eu fiz história, né, faculdade de história. Porque quando eu fiz, todos os assuntos me interessavam, né? E assim também, como eu estava na escola, por exemplo, né? Quando a gente está no segundo grau, ou mesmo antes do segundo grau, né? Todos os assuntos me interessavam. Idade Média me interessava, Brasil Colônia me interessava, Roma Antiga me interessava. E mesmo que a gente estivesse vendo Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas horrorosas que aconteceram nos campos de concentração, com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, as bruxas queimadas na Idade Média, as sessões de tortura, nada disso me abalava, é claro que me abalava, mas eu gostava de todos os assuntos, inclusive gostava de saber desses assuntos. Mas é engraçado que eu falo que eu não sei porque eu fiz história, porque já faz pelo menos 5 anos, né, desde que Daniel nasceu, que eu tenho ficado muito seletiva. E vários assuntos eu não consigo nem mais ver. Não vejo mais filme, não vejo mais série, não consigo ler, porque violência me provoca muito nojo, sabe, hoje em dia. E sobretudo depois que meus filhos nasceram, né? Então esses assuntos mais pesados, né? Tal época faziam isso com as pessoas, eu fico, não, eu já sei. E já sei mesmo, porque né, a gente viu isso na escola, a gente viu isso na faculdade, a gente já leu muito sobre isso. E por mais que pareça arrogante a gente dizer, eu já sei, por mais que eu não saiba dos pormenores, e a gente nem sempre sabe de todos os pormenores, a gente já está com uma idade que a gente conhece a humanidade bastante para saber que todo tipo de maldade pode ser feito. E a gente já não se surpreende com mais nada, né? Então, é um filme que tem tortura, que uma pessoa vai ser torturada por causa disso, disso e disso, porque era considerada bruxa ou sei lá o que. Eu já não quero mais ver, sabe? E isso é muito difícil porque a história da humanidade é uma história de violência, né? É impressionante, mas tá sempre lá acontecendo alguma brutalidade, né? Alguma injustiça e alguma brutalidade. Então, hoje em dia, é péssimo eu dizer isso, mas quando eu consigo ver alguma coisa, eu tô praticamente restrita a comédias ou então comédia romântica, sabe? Esses filmes Água com Açúcar. Porque os outros eu fico, não quero ver e tal. Então, dito isso, apesar disso, eu ia tratar de um assunto um pouco pesado aqui com vocês, que é justamente a roda dos expostos. E
é um assunto que é pesado, que eu acho que é um desses assuntos pesados, e se torna sobretudo mais pesado quando você já é mãe. E mesmo que você não seja mãe, mesmo que você aí que esteja me ouvindo não seja mãe ou não seja pai, quando você olha uma coisinha dessa aqui, ó, do meu lado, aqui dormindo, deixa eu ver se eu consigo filmar melhor. Tá vendo, bichinho lindo? Você para pra pensar nessas criaturinhas, sabe? Nessas criancinhas. E você tem a real noção do que é o assunto, né? Do peso do assunto. Tem o seguinte, gente, a Roda dos Expostos, ela é uma, como é que eu posso dizer, uma instituição criada já em Portugal pelos idos de 1490, se eu não me engano, né? E criada em 1490 porque foi criada ali no período em que as irmandades da misericórdia foram criadas, né? E que é isso, Irmandade da Misericórdia? Elas são as irmandades que criaram todas as santas casas que vocês conhecem. São irmandades muito ligadas à caridade, obviamente, e também à medicina, né? Tanto é que elas criaram as santas casas, né? Ou melhor, com o tempo elas foram se dedicando cada vez mais à medicina. Então, toda a Santa Casa de Misericórdia que vocês conhecem são dessa irmandade, né? Ou pelo menos surgiram com essa irmandade. Então, antes de 1490, se eu não me engano, 1490, ou seja, quase 1500, né, gente? Quando uma pessoa em Portugal, né? Eu tô ajeitando aqui a cabeça dele que tá caindo um pouquinho pro lado, não pode. Ele tá quase acordando. Quando uma mulher, por alguma razão, não podia criar o filho que ela teve, né? Ou seja, ela tinha que colocar o filho para adoção, não existia nenhum órgão público que tratasse desse assunto da adoção, nem mesmo nenhuma irmandade que fizesse isso, né? Você tem aquelas cenas clássicas que você deixa o bebê na porta da casa de alguém, ansiando que a pessoa vá aceitar aquela criança, né? Mas a maior parte dos casos, as crianças eram deixadas na rua, né? Na rua. E morriam ali, porque eram recém-nascidos, imaginando o frio, largado na rua, né? E aí, essa Irmandade da Misericórdia, elas criaram, né, lá em Lisboa, a primeira roda dos expostos. Por que exposto? Porque você está expondo, você não quer mais aquela criança, ou então enjeitado. Enjeitado é o rejeitado, né? Então, como era como é que funcionava a roda? A roda, gente, ela é um cilindro de madeira, tá? Eu vou tentar botar foto aqui para vocês, né? Embora eu não queira editar muito. Vou ver o que eu consigo fazer. Era um cilindro de madeira, tá? Que ele era acoplado na parede da instituição de caridade, né? E você conseguia colocar a criança dentro desse cilindro de madeira e você girava esse cilindro de madeira para dentro da instituição. Ou seja, a pessoa que estava lá dentro da instituição não via quem estava colocando a criança, né? Ou seja, era uma adoção, assim, digamos, você botava uma criança para adotar, né? De forma anônima. E a pessoa que está lá de fora também colocando a criança não sabe quem pegou a criança, mas, né? É uma das freiras lá dentro, né? Que vai tomar conta da criança. E isso então existiu em Portugal desde 1490. Como vocês sabem, o Brasil foi descoberto, a gente pode colocar aí entre aspas descoberto, em 1500. E em todo esse século, né, em todos os 1500 e pouco, 1500 e muito, e também nos 1600, 1600 e pouco, 1600 e muito, não importa, não havia no Brasil nenhuma instituição para que você pudesse colocar uma criança para adoção, né? Então, se você era uma mulher que as razões que existiam naquela época para você enjeitar uma criança, né, rejeitar uma criança, são as mais diversas, né? Ou porque você não tem dinheiro para cuidar dessa criança, né? Ou então porque você é uma mulher solteira ainda, não está casada, mas você engravidou de alguma forma, não importa se você foi estuprada ou se você tinha um amante, não importa, né?
o fato de que você não era casada e você não poderia ter filhos, então você se retirava, né, para algum lugar mais distante, passava alguns meses lá escondida, tinha esse filho e colocava, né, depois você voltava para a cidade e colocaria esse filho na roda dos enjeitados. Mas quando? Quando que isso surgiu no Brasil? Já que em 1500 não existia, em 1600 não existia, né? A primeira vez que isso existiu no Brasil foi em Salvador, na cidade de Salvador, na Bahia, que foi em 1726 ou 1729, eu vou checar aqui para vocês, que surgiu a primeira roda dos expostos ou roda dos enjeitados numa Irmandade da Misericórdia que tinha lá em Salvador, na Bahia. Então é esse mesmo procedimento que existia em Lisboa, né? Daquela roda de madeira, daquele cilindro de madeira que eu falei para vocês. E assim, é uma situação muito triste. Algumas mulheres, eu acho que elas eram obrigadas até a colocar as crianças, né, na roda dos enjeitados, que são aquelas mulheres que até poderiam criar aquela criança, mas por algum padrão da sociedade, padrão cultural, ela não lhe era permitido ter aquela criança. Tipo esse comentário que eu fiz para vocês de alguma mulher solteira que tenha engravidado. Mesmo que ela quisesse aquela criança, mesmo que fosse de algum homem que ela gostasse muito, né, algum amante dela, algum namorado dela, ela não poderia ficar com aquela criança. Então ela costumava colocar na roda dos enjeitados. Ou uma mulher que quisesse muito ficar com a criança, mas por razões financeiras não poderia criar. Ou então, às vezes, é até uma mulher casada, né? Pode ser que seja uma mulher casada, mas às vezes o marido está em viagem, né? Às vezes o marido está em viagem já há bastante tempo, né? A gente sabe que as viagens naquele tempo demoravam bastante tempo, né? A gente não sabe, né? Às vezes o marido era da Marinha, às vezes o marido era um bandeirante que passava muito tempo embrenhado no mato, indo de São Paulo até Goiás, por exemplo, andando, imagina. Então, pelas contas, aquela criança não era do marido dela, então ela também tinha que dar algum jeito naquela criança. Então, gente, antes da roda dos expostos, ou roda dos enjeitados, tanto faz, né, o nome, que é de 1726 ou 1729 lá em Salvador, essas crianças, elas eram deixadas na rua para morrer, né? Olha que coisa horrorosa. Então, a gente pode dizer que a roda, embora seja uma coisa terrível, você deixar uma criança ali, ao menos aquela criança teria algum futuro agora, né? E a segunda roda que existiu no Brasil foi na cidade do Rio de Janeiro, já em 1730 alguma coisa, né? Ou seja, um pouco depois de Salvador. E depois outras rodas foram surgindo em outras cidades do Brasil. Então, tudo no século XVIII, ainda antes do Brasil Império, né? Ainda durante o Brasil Colônia, né? Lá pelos idos de 1700. E aquele momento, né, que eu falei para vocês que a privação do sono pega pesado. Sim. Mas ao longo do século XIX, a roda continuou existindo no Brasil, né? E ela era muito usada, o que é triste, né? E ela foi usada até durante o século XX, né? Se vocês colocarem Roda dos Enjeitados Brasil, vocês vão ver, acho que até um site da própria Irmandade, né? Que comenta que as últimas crianças aceitas na instituição, né, na instituição da roda, foram de 1950, 1960, por aí. Né? Ou seja, minha mãe, por exemplo, é de 1940, por exemplo. Né? Então, existe gente viva aí até hoje, né, já com alguma idade, mas viva aí até hoje, se duvidar, que foi colocado na roda. Olha só que coisa. E você, quando colocava a criança na roda, você às vezes colocava e pronto, mas muitas das vezes a mãe colocava a criança na roda junto com um bilhetinho, né, dizendo o nome que gostaria de dar para a criança, às vezes informando que vai voltar para buscar a criança, né, algumas pessoas voltavam, que era só um momento da vida em que elas estavam ali passando, que elas não podiam ficar com aquela criança, a gente não sabe o que era exatamente, mas por vezes a mãe dizia daqui a 5 anos eu volto, ou daqui a 10 anos eu volto.
e por vezes voltava e buscava a criança. Então, por vezes era sabido o nome do pai e da mãe e por vezes não, né? Era completamente anônimo. Mas por vezes a mãe colocava ou o nome que queria dar na criança ou até mesmo o sobrenome, né? Dizendo de quem ela era filha. Então é isso. Eu só queria falar para vocês sobre essa instituição, né, da Roda dos Expostos, da Roda dos Enjeitados. Eu queria também trazer aqui um vídeo para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir editar. Na Rússia, hoje na Rússia, na cidade de Sochi, que fica mais ao sul, já teve até uma Olimpíada de Inverno em Sochi, não sei se vocês lembram, que na Rússia abandona-se, muitas crianças são abandonadas, né? Inacreditável, né? Isso, porque a taxa de natalidade na Rússia é muito baixa. E mesmo assim, algumas crianças são abandonadas, né? Imagina. E como faz muito frio, e algumas mulheres abandonam na rua até hoje, eles voltaram a criar uma instituição nos hospitais, né? E não é nem hospital de irmandade, nada religioso, são hospitais públicos, ou seja, do governo, que eles implantaram um sistema que parece a roda dos expostos, mas é uma portinhola que você abre de metal, abre, coloca a criança lá dentro e fecha. Assim que você fecha, é acionada uma luzinha lá dentro do hospital e o pessoal sabe que tem uma criança dentro daquela caixinha. Eu vou trazer imagem para vocês verem, porque o negócio é barra pesada. Eu fiquei, nossa, né, achei o sistema muito russo mesmo, né? É terrível pensar que no Brasil, por diversas razões, né? Algumas crianças ainda são abandonadas ao relento mesmo, né? É impressionante isso. Porque, assim, embora não exista mais, né, a instituição da Roda dos Expostos no Brasil hoje em dia, né, também não é necessário. Por que não é necessário? Porque existe um sistema nacional de adoção de crianças, né? Você não precisa abandonar seu filho na rua, né, ao relento. Você pode deixá-lo no hospital. Você, ao longo do seu pré-natal, você já pode informar que aquela criança vai ficar para adoção, ou no momento do parto, você pode informar o hospital que aquela criança vai permanecer no hospital porque ela vai ser levada, né, pelo juizado de menores, porque ela vai ser colocada para adoção. Então, quem sabe o mínimo, né? O mínimo, se você souber o mínimo, você não tem por que expor uma criança num saco de lixo, na rua, como a gente vê por aí no Brasil, matérias nos jornais, aos montes sobre esse assunto, né? E isso acontece muito no Brasil, eu imagino, porque muitas mulheres que estão grávidas não vão nem ao hospital, porque aquilo é tão segredo, né? É tão segredo para a família dela, para alguém que ela está morando junto dentro de casa. Eu não sei, muitas das vezes eu não sei nem como é que elas conseguem esconder isso, né? Porque a minha barriga, vocês viram, ela era enorme, né? No meu caso, eu não teria como esconder isso de jeito nenhum. Mas algumas pessoas escondem, né? Não sei muito bem como. E tem os filhos dentro de casa, muitas das vezes são adolescentes, né? Ou então são pessoas em situação de rua, que moram na rua e não vão para nenhum hospital ter o filho. Muitas das vezes são pessoas em situação de rua que usam drogas, né? Usam muita bebida alcoólica, completamente desamparadas. Muitas adolescentes, mesmo quando moram em casa com o pai e com a mãe, né? Ou uma situação mais precária, mora só com uma tia, ou mora só com uma avó, ou mora com uma mãe que já tem outros vários filhos. Essas pessoas às vezes não têm o conhecimento disso que eu falei para vocês, né? Que a criança pode ser colocada para adoção, de que ela pode ir no hospital público ter o filho, né? Mas às vezes ela não tem nem quem a leve, né? Porque ninguém sabe da situação que ela está passando, ela passa aquilo completamente em silêncio, né? Completamente em segredo. E essas pessoas têm o filho ou na rua ou num banheiro dentro de casa. Também não sei como isso, né? Consegue ter o filho dentro de casa assim, sem que ninguém perceba. E jogam fora a criança. É uma situação horrorosa, né? Mas eu só queria trazer para vocês então essa história da Roda dos Enjeitados, para que vocês conhecessem, né? Que existe desde o Brasil colonial, existiu até o século XX, até 1950 pelo menos, né? Impressionante. E eu acho que é uma instituição que ao menos tirou as crianças de serem largadas na rua, né?
Embora a gente possa imaginar que, assim como hoje, algumas crianças são ainda deixadas na rua, embora exista um sistema nacional, né, de colocar crianças para adoção, eu imagino que também que no Brasil Colônia e no Brasil Império, como as Santas Casas de Misericórdia não estavam em todos os lugares do Brasil, né, gente? Não estavam. Falei para vocês primeiro em Salvador, depois no Rio, depois deve ter ido para São Paulo, não sei qual é a ordem, né, da criação das rodas de todas as cidades. Mas eu imagino que no Brasil como um todo, que é um continente, né, gente, enorme, muitas deviam ir para a rua sim. Tudo bem, filho? Mamãe tá aqui gravando. Pedro tá aqui com mamãe. Cuidado com o barulho, amor. Não, tá dormindo, amor. Tá? Você quer dar um tchau aqui? Mamãe tá gravando um vídeo. Quer dar um tchau? Fala oi aqui, ó. Não quer, não? Eu só vai pegar esse machado de ver. Não é um machado, é um dinossauro. Tô fingindo que é um machado. Tá bom, tá bom. Você e a sua capa aí, né? Então dá um tchau aqui. Tchau. Beijo. Eu vou estar olhando com um bebê tamanho de uma caixa. Tá bem? Muito alto, amor, muito alto. Tá bom. Beijo, amor. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, amor. É isso, gente. A minha vida agora é isso aí, tá? Desculpa pelo vídeo, não foi o melhor vídeo que eu já fiz, né? Eu imagino que não foi. Mas é o que eu consigo fazer agora, tá? Depois, com o tempo, a gente vai voltando aqui nos trilhos, né? Eu não sei nem como é que tá o áudio, a imagem tá balançada, mas a gente vai indo aos poucos, né? A gente vai indo aos poucos. Eu vou ver se eu consigo editar alguma coisa aqui nesse vídeo, tá bom? Beijos. Cadê o like aí nessa mãe que não dorme, né? Cadê o like? Se inscreve aí no canal. E... o Pedro tá aqui. Beijos, tchau. Vamos mais uma chave, tá bem? Tá bom, amor. Eu já ganhei.